Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos a Deus, porque estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila, através das redes sociais. Nós sabemos que o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a conhecer mais a Palavra de Deus e nos firmarmos nas promessas de que em breve Jesus vai voltar, irá nos buscar para levar-nos ao céu, iremos morar com Ele eternamente. Eu creio nisso e é isso que você também, amigo e irmão, precisa crer. A você que nos acompanha pelo Hora Tranquila no YouTube, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. É só clicar ali em inscrever-se, você pode dar um ok ali, um joinha, como dizem, não é? Clicar se você gostou e também compartilhar. Isso é muito importante. Tem um sininho ali, você clica naquele sininho e quando a mensagem for postada, o estudo, você já recebe aí o aviso de que o estudo já está disponível. Nós agradecemos de coração a cada um de vocês. Temos pessoas que nos acompanham em mais de 80 países e isso é para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, iremos agora abrir a Tua Palavra para estudá-la. Que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê o entendimento e nos ajude a colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estaremos estudando o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos e nós já estamos aqui passando da metade do livro de Atos. O livro de Atos tem 28 capítulos, já estudamos até agora 14 e hoje estaremos iniciando o capítulo 15 e nós estamos então conhecendo a história, o início da igreja cristã, depois que Jesus voltou para os céus, depois da sua morte e sua ressurreição. Então os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e o Evangelho começou a se propagar por todo o mundo, chegando até nós. E graças a Deus, porque homens, mulheres se renderam ao Espírito Santo. E é o que nós deveremos fazer, nos render ao Espírito Santo para que Ele possa também nos usar, nos capacitar para a obra que Deus nos tem chamado. Como eu disse, então, esta semana o nosso estudo estará baseado em Atos 15 e nós vamos ver aqui o que aconteceu no concílio em Jerusalém. Fizeram uma reunião lá em Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém era o centro de onde partiam as pessoas para evangelizar e ali eles então tomavam as decisões. E o concílio, os apóstolos e também fariseus e saduceus que participavam deste concílio precisaram de se reunir por causa do resultado do trabalho que Paulo e Barnabé realizaram na sua primeira viagem missionária. A igreja estava crescendo assustadoramente e o Espírito Santo estava trabalhando poderosamente na vida dos apóstolos que estavam fazendo esta missão. E o porquê deste concílio? Como nós estudamos na semana passada, Paulo e Barnabé, eles saíram para a primeira viagem missionária e eles passaram mais de 2 anos nesta primeira viagem. Depois, eles retornaram para a Antioquia da Síria, de onde eles partiram para a missão. Ali, em Antioquia, eles prestaram um relatório não do que eles haviam realizado, mas o que Deus havia realizado por intermédio deles. É importante nós notarmos isto, amigos e irmãos, especialmente aqueles que pregam, não trazer a glória para si. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu converti, 10 almas se renderam a Jesus nesta noite, mas é nós exaltarmos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Nós somos apenas instrumentos, nós somos homens, pessoas falíveis, mas o Espírito Santo pode nos usar. Então a missão de Paulo e Barnabé havia tido um êxito muito grande entre os gentios, embora muitos judeus tivessem também se convertido à fé cristã. Essa conversão em massa dos gentios, ela começou a incomodar a igreja em Jerusalém. E isso
já estava se tornando um problema desde quando Cornélio se converteu. Nós estudamos na semana passada Atos capítulo 11, versos 1 a 18. Você se lembra a conversão de Cornélio? Então começou a se tornar um problema para a igreja que estava começando, que era formada na sua maioria por judeus que haviam aceitado a Jesus. E muitos cristãos em Jerusalém, eles não estavam satisfeitos com a conversão dos gentios. Por quê? Porque o judeu pensava que a salvação era só para os judeus. Para esses cristãos judeus, os gentios, antes de se converterem ao cristianismo, eles deveriam se circuncidar, tornando assim prosélitos, como é chamado na Bíblia. Prosélitos, aqueles que não eram judeus e se convertiam, eles eram circuncidados e então passavam a se chamar prosélitos. E o ponto em debate neste concílio de Atos 15 era a questão da circuncisão. Vamos ler Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo havido de parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui estava a questão. Era o gentio se converter ao cristianismo sem ser circuncidado. Um grupo de judaizantes, diz aqui. Possivelmente esses judaizantes que são citados aqui eram fariseus cristãos. E isto não nos surpreende porque Paulo também havia sido um fariseu. E muitos judeus cristãos, inclusive os apóstolos, não estavam muito à vontade com a presença de incircuncisos na igreja. Em Gálatas capítulo 2, versos 11 a 13... Gálatas 2, 11 a 13, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, aqui nós encontramos o episódio com Pedro, que estava com os gentios, e quando chegou alguns da circuncisão, lá onde Pedro estava, eles então começaram a disfarçar, fazer de conta que não estava comendo com eles, e sabe, para não pegar mal, né, para os da circuncisão, para os judaizantes. Então Paulo, ele chama esses judaizantes de perturbadores. Olha aqui o que diz Paulo em Gálatas capítulo 1, verso 7. Gálatas 1:7, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então esses judaizantes, eles perturbavam o evangelho que estava crescendo. Nós lemos ainda em Gálatas capítulo 5 e no verso 10 o que Paulo diz a esse respeito. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, Paulo chamava os judaizantes de perturbadores e também chamava esses judaizantes de falsos irmãos. Gálatas 2, verso 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então esta foi a questão pelo qual eles tiveram este concílio lá em Jerusalém. A questão era a circuncisão. Nós vamos amanhã entrar um pouco mais nessa questão que está aqui no capítulo 15. Nós agradecemos a você que nos acompanha, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão
acrescentadas.